é que pode ser essa votação. Nós vamos conversar agora com dois vice-líderes partidários, começando com o vice-líder do PT, que é o Mauro Teixeira, que está dizendo que vai ser votado hoje sim, né, deputado? Ontem houve um enorme desencontro em relação ao entendimento. O PT não obstruiu. Não havia nenhum requerimento de adiamento do PT na mesa. O requerimento era de outros partidos, PSB, PR. O PT não fez esse requerimento. Hoje nós vamos manter o acordo, nós vamos votar a matéria. Agora, no mérito, nós vamos discordar. Nós somos contra essa reforma desde o início. Nós nos posicionamos contra, apesar de ter um membro nosso relatar essa matéria, não estava autorizado pelo partido. Nós somos pela reforma política, não por um arranjo eleitoral, que é mais para beneficiar os atuais parlamentares do que aperfeiçoar o processo político do Brasil de reforma política. Vamos votar hoje, está mantido o acordo, a sessão derradeira, eu espero que seja essa, está rendendo demais uma reforma que não rende nada para a população brasileira. Justamente porque no mérito não mudou grande coisa, e tem várias sugestões que vão ser dito nesse projeto, né? Nós vamos conversar também com o deputado que não sabe, que é vice-líder do PSDB. Como é que vota o PSDB, deputado? Olha, é importante a gente deixar claro, primeiro, que o PSDB sempre se empenhou para que haja uma reforma, aí sim uma reforma que possa melhorar o país, uma reforma eleitoral. Aqui nós não estamos falando de uma reforma política, uma reforma ampla, que estabeleça critérios mais claros de fidelidade partidária, uma série de regras que melhore a estrutura política do país. A reforma eleitoral, micro, nem é mínima, uma coisa pequena que está se propondo fazer, não é novidade, é quase que uma rotina ao longo dos anos que hajam ajustes nas leis eleitorais. Então estamos se criando aí uma polêmica desnecessária. O PSDB já manifestou que com relação a alguns itens ele é contrário, nós somos contrários, por exemplo, que haja a participação de pessoas ou de empresas que possuem concessões públicas fazendo financiamento de campanha. Nós entendemos que é preciso que nesta mini-reforma eleitoral sejam apenas aqueles itens que estão suscitando polêmica na justiça eleitoral. E é justamente isso. E aí eu até compreendo a insistência do líder do PMDB, existe também aqueles no PT, como o próprio Vacareza, que quer a votação, porque são temas que estão sendo constantemente objeto de polêmica na justiça eleitoral por haver ausência de clareza na lei. A lei às vezes não é clara e isso leva a uma série de demandas na justiça eleitoral. Ficam prefeitos, não é só deputados, não. Agora estamos próximos a uma eleição para presidente, para governador, para deputados. Mas as eleições municipais no Brasil inteiro estão aí se arrastando ainda com polêmicas na justiça por fragilidades da lei eleitoral. Então é apenas pequenos aperfeiçoamentos na legislação eleitoral que nós do PSDB não vemos problema. Nós estamos querendo votar outros assuntos mais importantes que esses sim estão parados, como a LDO, que até hoje não se votou. A Lei de Diretriz Orçamentária devia ter votado no primeiro semestre, está parado na casa. Então acho que está precisando de um pouco mais de entendimento. Quando a gente vê a própria base do governo, PT e PMDB, se desentendendo, alguma coisa não está indo bem. Mauro Teixeira, que pontos dessa reforma podem causar mais problemas? Como é que o PDT pode responder essa questão das eleições? Não, o PT vai votar contra todos os pontos. Agora esperamos que recuem em alguns. Nós podemos até perder. Vamos votar contra. Essa reforma não serve a ninguém. Admitir uma altura dessa no campeonato que concessionário financia a campanha é um retrocesso enorme. Nós queremos financiamento. Nós não queremos o monopólio do capital nessa reforma. Admitir uma reforma desse tipo, sem teto de gasto, além inclusive exige teto de gasto. Nós poderíamos, questão central aí, teto de gasto, um limite para você igualar os candidatos, um limite para que a justiça pudesse controlar. Se não tem limite, pode desgastar um infinito. Nós estamos perdendo a oportunidade de fixar um teto de gasto. Agora vai limitar cavalete, proibir muros, tudo isso como disse o próprio deputado Domingos Lage, a quem eu respeito muito, essa reforma é tópica demais, essa reforma é uma brincadeira. Todo ano nós fazemos reforma casuística, que não visa beneficiar a sociedade, não visa beneficiar os próprios parlamentares que estão aqui. Essa é uma reforma para os atuais parlamentares se beneficiarem. Vai proibir cavalete, quem é novo não vai ser conhecido. Vai proibir muro, quem é novo não vai ser conhecido.
vai limitar o uso de carro de som, quem é novo não vai ser conhecido. Quem já está aqui se beneficia. Nós não queremos reforma para beneficiar a nós mesmos, nós queremos reforma para moralizar o sistema e beneficiar a sociedade. Para encerrar, já está fazendo mais transformação que é o que estipula normas gerais de segurança em casos de espetáculos similares. Nós já temos proposta, feito depois de nem a chance de ser aprovado. Tem vários parlamentares, inclusive o pessoal do Rio Grande do Sul, o deputado Paulo Pimenta. Eu acompanhei essa comissão um pouco, não era da comissão, mas acompanhei quando essa proposta é interessante. O deputado Domingos Sabe levantou algumas restrições e eu não tenho uma discordância frontal que ele levantou, mas eu acho interessante que essa proposta não foi formulada por um deputado, foi formulada por uma comissão suprapartidária, composta por diversos deputados, ouvindo todos os setores, ouviu-se bombeiro, ouviu-se o pessoal da defesa civil, ouviu-se especialistas na área, buscando regular uma área que nós estamos vulneráveis. Essas áreas estão muito vulneráveis. Não sei se hoje ainda está amadurecido esse processo, mas, sem dúvida nenhuma, talvez esse seja o único projeto que votemos além da mini-reforma. Ou talvez o projeto das guardas municipais, que tem alguns pontos, por exemplo, que nós divergimos em relação ao agente de trânsito, que a gente possa aperfeiçoar. Fora esses dois, nós achamos que não entraria mais nenhum. Provavelmente nós fiquemos só mesmo com a mini-reforma eleitoral. Bom, esse das guardas municipais, só para explicar, ele regulamenta as atribuições e competências das guardas municipais, lá na Câmara de 2003, e também tem bastante polêmica, tá sabe, sobre revisão do projeto. Bom, eu também espero que, além dessa micro-reforma eleitoral, que para nós do PSDB não tem a menor importância, apenas alguns itens que evitem polêmicas na justiça. Esses sim precisam ser resolvidos para não ficar a justiça sendo entulhada de processos de natureza eleitoral e às vezes dificultando o pleno exercício da democracia. Mas, falando das outras matérias, eu acho que essa de regulamentar mais seguranças nas casas de espetáculos, nas casas de bailes, danceterias, teatros, etc., é muito importante. Porém, nós temos que ter uma prudência. Eu comentava com o deputado Almuri, eu aproveito também para destacar, que tem um trabalho brilhante. Nós, embora tenhamos as nossas divergências partidárias, eu respeito muito como um dos mais atuantes deputados nessa casa, mas a gente comentava que, embora sendo elaborado por uma comissão, eu fiz uma leitura ontem do projeto que a comissão nos apresenta, e eu verifiquei que eles tratam de forma muito generalizada, como se a realidade fosse absolutamente igual de norte a sul do Brasil, de uma capital como São Paulo a uma pequena cidade de pouco mais de 2 ou 3 mil habitantes. E a realidade é diferente. E eu acho que tirar dos municípios essa autonomia e colocar numa lei federal com muito detalhe, você corre risco de cometer algumas coisas que podem ser prejudicial à população. Só para citar um exemplo, lá está dizendo casas de espetáculo, incluindo qualquer espaço onde as pessoas se reúnem para dançar e para qualquer atividade de lazer, e lá diz que em todas essas casas de espetáculo tem que ter câmera com filmagem 24 horas, tem que ter porta eletrônica para detectores de metais. Imagine as pequenas comunidades, até em distritos, né? Porque a realidade alcança, a lei é lei para o Brasil inteiro. Então imagine num distrito, quase que na zona rural, você colocar um detector de metal, câmera 24 horas, é inviável. É a mesma coisa de dizer, olha, nós vamos instituir a ilegalidade, vamos criar uma daquelas leis que não pega. Ou então vamos inviabilizar o lazer. As pessoas não vão poder mais se reunir para fazer um forró no Nordeste, para fazer uma dança. Então nós temos que exigir segurança, exigir que tenha alvará, exigir que tenha a vistoria do corpo de bombeiro, mas também não podemos exigir uma parafernália de coisas que inviabilize o lazer ou inviabilize as atividades de bares e de demais casas de espetáculo que são importantes na vida da nossa comunidade. Quer dizer que eu estou acompanhando essa discussão a partir de 2 da tarde, vocês estão no plenário aqui na Câmara